Graça e paz, meus irmãos. Vamos à nossa terceira aula sobre sistemas hermenêuticos de interpretação, beleza? Nós tivemos uma primeira aula onde trouxemos um panorama histórico, onde a gente teve como propósito destruir o espantalho. E qual espantalho é esse? Eu não posso acreditar no dispensacionalismo porque é algo muito novo e recente. É uma doutrina que não é confiável. E a gente mostrou que a ideia dispensacionalista, o conceito, ele veio de muitos pais da igreja e de homens do passado. Nós tivemos a primeira aula trazendo esse panorama histórico desses homens de Deus do passado, beleza? E nossa última aula nós conceituamos o que é o dispensacionalismo. Nós trouxemos vários textos bíblicos, as aparições do termo dispensacionalismo no original como sendo oikonomia, sendo traduzido por dispensação, mordomia, encarregado da obra do Senhor. E dentre algumas coisas que nós falamos que isso é um dever sagrado que Deus confiou a cada um de nós, amém? E cada um de nós recebeu um chamado da parte de Deus, uma dispensação da parte de Deus, e haveremos de aparecer perante o Senhor para prestar contas da nossa administração, amém? E por último, na aula passada, a gente encerrou com o gráficozinho que vocês vão ver mais à frente. Vou passar aqui rapidamente os slides. Está disponível para vocês, esses slides. Assim fica mais rápido, né? Vocês lembram que a gente terminou a aula com aquele gráfico, aquela planilha de Excel, onde a gente mostra várias opiniões, né? Eu quero abrir aqui nele, pronto. Tá aí. Essa parte aí vai ser editada aí, no corte do slide atual. Ok. A gente terminou a aula passada nesse esquema aí dispensacional representativo, onde a gente coloca alguns autores com o período que eles viveram e a ideia das dispensações de cada um deles, amém? Então, eu não vou citar detalhadamente, mas a gente vê aí desde o Pierre Poirier, em 1646 a 1719, ele traz essas ideias aí de dispensações, até o C. Scofield, que é o famoso autor da Bíblia anotada por Scofield. A Bíblia lançada em 1906, possivelmente, se eu não estiver equivocado, a primeira Bíblia de estudo que chegou na mão das pessoas, que colocavam toda uma conferência na mão das pessoas, popularizando o conhecimento. Essa Bíblia, ela recebe uma edição, uma revisão em 1916, com algumas correções, e é a Bíblia que foi encarregada de propagar e popularizar o conhecimento dispensacionalista, ok? Vamos prosseguir com a nossa aula de hoje, iniciando agora falando sobre a hermenêutica do dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele não é uma ideia simplesmente escatológica. Eu acho que a maioria de nós já viu que há muito esse conceito. Dispensacionalismo é escatologia, é arrebatamento secreto, é deixados para trás, é a ideia do filme e todo um estereótipo que é montado. Mas assim, o dispensacionalismo ele é muito mais do que uma concepção escatológica. Ele é um sistema hermenêutico de interpretação. E o que distingue o dispensacionalismo? Vamos começar vendo aqui sobre a hermenêutica do dispensacionalismo. A grande característica é uma interpretação literal. Já falamos sobre isso na aula anterior. E eu quero ler aqui com vocês. Você pode acompanhar aí no slide, você que está em casa. Eu tenho recomendado às pessoas que estão assistindo a nossa aula através de um celular ou notebook, abrir em outro meio eletrônico os slides ou imprimir os slides para que você possa acompanhar a aula, ou para você que está assistindo aqui ao vivo, acompanha aqui na projeção, beleza? A hermenêutica do dispensacionalismo, interpretação literal. Os dispensacionalistas seguem um consistente método de interpretação literal, o qual se estende aos estudos escatológicos. Muitos conservadores não dispensacionalistas interpretam a Bíblia literalmente, com a exceção da profecia. Os dispensacionalistas aplicam o esquema literal de interpretação a todas as disciplinas da teologia. O que diferencia o dispensacionalista dos não dispensacionalistas é a insistência de usar o método literal
de maneira consistente. Na verdade, o termo correto é dizer que nós usamos o método histórico-gramatical, que leva em consideração a história onde o texto bíblico foi escrito e está inserido, e a gramática do texto, a questão léxica, a questão da exegese, de extrair das línguas originais aquilo que está no texto. Então, o método histórico-gramatical não é unicamente utilizado pelos dispensacionalistas. Os aliancistas e todas as outras pessoas de sistemas hermenêuticos diferentes vão também usar o método chamado histórico-gramatical. As pessoas que estão de fora da cristandade, as pessoas que estão de fora daquilo que chamamos de teologia ortodoxa, vão usar um método chamado histórico-crítico. Não é o histórico-gramatical, é um histórico-crítico. A gente vai ver muito ateu usando esse método histórico-crítico. Nós, como cristãos, bons cristãos, usamos o método histórico-gramatical. E acrescentamos a esse termo histórico-gramatical a questão da literalidade, de entender que a nossa forma de interpretação do texto, também utilizado o termo a forma normal e simples. Nós olhamos para o texto e é bem provável que a interpretação mais normal e mais simples seja a interpretação mais correta do texto. E, enfatizando o termo, a interpretação literal. Qual a grande diferença do método histórico-gramatical ou literal do dispensacionalismo para outros métodos? É porque, no âmbito das profecias, alguns não dispensacionalistas costumam alegorizar. Então, quando a Bíblia diz que é 1000 anos, aqueles que são não literais dizem que 1000 anos é simbólico, que não haverá 1000 anos de maneira literal. Quando a Bíblia fala que haverá um milênio, os não dispensacionalistas, em sua grande maioria, vai dizer, não todos, mas muitos vão dizer, não é sobre 1000 anos literais, não é uma época futura, mas nós já vivemos o milênio, que é a percepção amilenista da coisa, né? Nós não, né? A percepção amilenista é de que o milênio já acontece hoje, Satanás já está aprisionado e nós não teremos um período chamado um período milenar literal sobre a Terra. Há uma alegorização de alguns textos bíblicos. E dentro de uma percepção dispensacionalista, nós não vamos alegorizar. Nós vamos entender o texto na literalidade da letra ali. Entendendo que às vezes vão haver figuras de linguagem dentro do texto. Mas sempre que possível, nós vamos interpretar o texto de maneira literal e consistente, beleza? Então esse é o diferencial. Enquanto todos afirmam ser literais, o dispensacionalista vai dizer, eu sou literal e eu sou consistente em minha literalidade. Eu vou usar esse método de interpretação até mesmo nas profecias, sejam do Velho ou do Novo Testamento. Continuando aqui sobre a interpretação literal, embora o termo literal possa levantar questões em alguns setores, deve-se entender como uma abordagem normal, costumeira, a qualquer literatura. A forma pela qual todas as linguagens são comumente atendidas. Literal, quando descreve a abordagem hermenêutica, se refere ao método interpretativo, não à forma de linguagem usada na literatura interpretada. A interpretação literal reconhece tanto a linguagem literal quanto a figurada. Amém? Então, embora seja um método de interpretação literal, mas entendemos que às vezes o texto vai trazer figuras de linguagem ou uma linguagem figurada. Continuando sobre esse ponto, o dispensacionalismo se apoia no fato de que Deus deu promessas incondicionais para Israel. Tais promessas como a aliança abraâmica, presente em Gênesis 12, do 1 ao 3, em que Deus promete uma terra e uma posteridade física para Abraão. E então ele irá abençoar os seus descendentes. Os dispensacionalistas creem que essas promessas serão cumpridas literalmente no futuro em Israel. Os não dispensacionalistas espiritualizam as profecias e as relegam para a igreja. O Lucas perguntou sobre isso em uma aula atrás. Não seria a igreja o Israel de Deus? E não seria a igreja alguém que substitui, ou o povo que substitui Israel em todas as suas promessas? E eu vou responder enfaticamente não. A igreja não substitui Israel em suas promessas. Deus fez uma promessa para Abraão
E Deus continua com as suas promessas feitas para Abraão de pé. Promessa de bênção, promessa de um povo numeroso, uma promessa de um lugar onde seria herdado por ele. E nós vemos essa promessa voltar para o cenário da história, quando um povo que já não era mais povo, que não era mais nação, em 1948, me corrijam se eu estiver errando a data, e se eu estiver errando a data a gente vai colocar aí na edição. Em 1948, a nação de Israel volta a ser considerado um Estado soberano, volta para Jerusalém e volta a ser reconhecida como nação. E a gente vê que Deus continua as suas promessas e a sua história com o povo de Israel. Embora a igreja seja herdeira de muitas das promessas feitas a Israel, ela não substitui Israel em suas promessas, porque aquele que fez a promessa a Israel, ele é fiel para completá-la e concluí-la. E nós cremos que o período milenar será o período máximo onde Deus vai concluir a sua história com Israel, fazendo aquilo que ele disse que faria. Amém? Desde como um herdeiro do trono de Davi, se assentando sobre o trono de Israel. E nós vamos falar de com mais detalhes sobre isso. A Bíblia diz que nunca faltará da casa de Davi um herdeiro do trono. Alguém que reinará sobre o seu povo, sobre a casa de Israel, sobre o povo judeu. E nós sabemos que o herdeiro do trono de Davi é Jesus Cristo, o filho de Davi, que voltará para estabelecer o seu reino sobre a terra, de maneira contínua, permanente, durante 1000 anos, no período chamado Reino Milenar. Amém? Sobre hermenêutica do dispensacionalismo, é isso que estamos tratando. Vou falar sobre a singularidade da igreja. Os dispensacionalistas enfatizam que Israel sempre denota a posteridade física de Jacó e nunca deve ser confundido com a igreja. É um ponto que eu falei já anteriormente. Então, entenda que Israel é Israel e não a igreja substituindo Israel. Um estudo do termo Israel em concordância indica que ele sempre é usado em um sentido espiritualizado, entre aspas, para se referir à igreja. Embora os não dispensacionalistas frequentemente se refiram à igreja como novo Israel, esta é uma designação não garantida. E perceba, quando nós analisarmos com mais cuidado alguns textos bíblicos, a gente vai ver que no Novo Testamento, quando a Bíblia fala de Israel se referindo a Israel, e não necessariamente à igreja, com exceção de um texto que nós vamos citar ele agora, em Gálatas 6,16. Está aí na projeção. A passagem característica que é referida para os não dispensacionalistas é de que Gálatas 6,16, onde se é sugerido que Israel de Deus pode se referir à igreja. Contudo, a palavra grega kai é usada de forma epesegética nesse caso, que é paz e misericórdia venham sobre o verdadeiro Israel de Deus. Israelitas que andam pela fé e não judaizantes. O entendimento aqui, da perspectiva dispensacionalista, é que quando o texto diz em Gálatas 6,16 e todo Israel de Deus, fala do povo de Israel que segue o Messias, que segue a Cristo. E não como sendo toda a igreja substituindo o Israel de Deus. Aí você vai ter grandes exegetas defendendo as duas vertentes. Você vai ter grandes exegetas defendendo que a igreja é o Israel de Deus com base nesse versículo e aqueles que eu acredito que vai mostrar que a igreja não substitui Israel em suas promessas. Amém? Vamos prosseguir. Sobre a singularidade da igreja. Os dispensacionalistas ensinam que Deus tem um programa distinto para Israel e outro para a igreja. Essa é uma grande defesa do dispensacionalista. E eu, de antemão, já vou dizer que eu não acho a melhor colocação. Dizer que Deus tem um programa para Israel e outro para a igreja. Eu acho que a melhor colocação é dizer que Deus tem um programa único e dentro desse programa único, na sua revelação progressiva, há desdobramentos para Israel e para a igreja. Mas é apenas uma questão de colocação. Os mandamentos dados para um não são os mesmos dados para o outro. Deus ordena que Israel guarde o sábado, mas a igreja guarda o primeiro dia da semana. Alguns da igreja guardam o primeiro dia da semana. Então a gente vê claramente que há uma distinção na forma de como Deus lida com Israel e de como Deus lida
com a igreja. A gente está defendendo aqui uma singularidade da igreja. Em 1 Coríntios 10:32, é importante notar que uma distinção é mantida entre Israel e a igreja após o nascimento da igreja. Eu vou ler esse texto com você. Você pode abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios 10:32. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar na projeção. Está aí na tela. Diz o seguinte o texto: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios e nem para a igreja de Deus. Percebe? Paulo, nesse texto, ele faz simplesmente uma distinção. Judeus, gentios e igreja de Deus. Você não vê a igreja substituindo os judeus. A igreja é um novo povo composta de judeus e gentios. Judeus é um povo étnico. Gentio é um povo étnico. Todo mundo que não é judeu é gentio. A igreja é composta de judeus e gentios que se converteram a Cristo. Amém? Então, é bem simples a separação. Lucas pergunta se a forma de Deus tratar hoje com a igreja e com os judeus seria a mesma forma. Sim, existe uma única forma hoje de salvação de Deus, que é através da igreja. É incluindo dentro da igreja. Tanto judeus como gentios precisam crer em Jesus e ser incluídos nesse povo, onde não há mais barreira, onde não é mais judeu, gentio, grego, livre, escravo, onde todos são um em Cristo Jesus. Amém? A única forma de salvação hoje é através da igreja. No entanto, Romanos 11 nos mostra um propósito futuro de Deus para com Israel. Romanos 11 vai dizer para nós que eles eram oliveira verdadeira. Eu cortei fora por causa do orgulho. Coloquei vocês que nem da oliveira eram. Enxertei. Se vocês não vigiarem o coração de vocês, eu vou torar fora. Mas, quando chegar a plenitude dos gentios, eu retomarei o meu propósito para com os judeus. E haverá uma plenitude de salvação para com os judeus. Haverá uma salvação em massa para os judeus na plenitude dos tempos. Quando chegar, na verdade, o termo não é na plenitude dos tempos, é na plenitude dos gentios. Quando chegar, o texto diz, se o endurecimento dos judeus hoje é bênção para os gentios, quanto mais não será quando Deus abençoar os judeus lá na frente. Quando chegar a plenitude dos gentios, Deus retoma o seu propósito para com os judeus e haverá uma salvação em massa. É por isso que eu coloco esse livro aqui do Frank Ferreira, Por Amor de Sião, porque embora ele venha de uma linha mais pactualista e aliancista, ele vai defender nesse livro que os puritanos da época, em sua grande maioria, defendiam um propósito futuro para com os judeus, de que Deus haveria de trazer uma salvação em massa após a plenitude dos gentios. Se nós observarmos na linha mais, como é que eu posso dizer, mais pactualista, mais aliancista, eles passaram a seguir uma teologia muito mais vinda de Berkoff e de outros homens. Mas se nós formos fiéis às origens do puritanismo da época, nós vamos ver que a maioria dos puritanos, eles entendiam que a igreja não substituía Israel. E quando eu digo seguir mais uma linha de Berkoff e de outros teólogos dessa linha, é que eles são supersessionistas. O que é isso? Eles entendem que Deus cessou os seus planos para com Israel e a igreja substitui Israel em todas as suas promessas. Não era isso que defendia a maioria dos puritanos da época. Eles entendiam que, embora a igreja herde muitas promessas de Israel, Deus continua com os seus planos sobre Israel e isso haverá um cumprimento futuro. Observe que, no período que João Calvino escreve as Institutas, ele escreve em uma época onde não havia nação de Israel. A nação de Israel, ela não existia como nação durante muito tempo, até 1948. E quando em 1948 a nação de Israel volta a ser nação, perceba,
Antes disso, eles precisavam espiritualizar e dizer, como é que vai se cumprir isso? Não existe mais nação, não existe mais um povo, não existe mais um povo chamado Israel. Então, a gente precisa olhar para o Novo Testamento e ver que algumas das profecias para Israel se cumpriram na igreja. Então, a gente agora entende que a igreja substitui Israel em todas as promessas. É por isso que o supersessionismo perdurou e até hoje perdura em muitas linhas teológicas. O entendimento de que a igreja substitui Israel em suas promessas. Mas sempre houve no passado pessoas que acreditavam que Deus não desistiu de suas promessas para com Israel. E é bem compreensível que numa época onde não há Israel como Estado soberano sobre a terra, você tente harmonizar a profecia e tente mostrar um cumprimento da profecia dentro da igreja. Sobre a singularidade da igreja, aí vai citar vários textos aqui, vários versículos, que eu não vou ler com vocês, mas Atos 3:12, Atos 4:8 e 10, Atos 5, 21 e 31, Romanos 10:1 e Romanos 11, do 1 ao 29. São textos que vão nos mostrar uma distinção de igreja e de Israel ou judeus. Em Romanos 11, Paulo discute extensivamente o futuro quando Israel será salvo, enfatizando uma esperança futura distintiva para Israel como uma nação. O capítulo estabelece Israel em contraste com os gentios, que estão vindo à fé até que a plenitude dos gentios chegue, quando Israel será salvo. Amém? Nós já explicamos isso. O texto fala sobre gentios e fala sobre o povo judeu ali naquele momento, que Deus trará uma plena salvação na plenitude dos gentios. Amém? Vamos prosseguir. Sobre a unidade bíblica. Os dispensacionalistas enfatizam que o tema unificador da Bíblia é a glória de Deus. Eu quero parar um pouco aqui já. Olha para mim. Enquanto numa doutrina pactualista ou aliancista, o eixo central é a salvação de Deus para com o homem, é um plano de redenção, é Deus salvando o ser humano. Numa perspectiva dispensacionalista, o eixo central é a glória de Deus. E a salvação de Deus para com o homem sendo apenas uma das formas que Deus revela a sua glória. Entenda o que eu estou falando. Existe algo que a gente chama no dispensacionalismo de sine qua non, sem o qual não há. E dos 3 pontos do sine qua non do dispensacionalismo, um deles é a glória de Deus. É o centro das Escrituras. É aquilo que nos inspira, é aquilo que nos move. De Gênesis a Apocalipse, nós entendemos a glória de Deus como tema central das Escrituras. E tudo vai girar em torno da glória de Deus. Amém? Na doutrina pactualística ou aliancista, o ponto central é a salvação de Deus para com o homem. A Bíblia gira em torno dessa salvação de Deus para com o homem. Em uma perspectiva de dispensacionalismo progressivo, o eixo central é um eixo cristológico. O dispensacionalista progressivo vai olhar para as Escrituras como vendo Jesus como filho de Davi, como sendo o eixo central das Escrituras. E é só a forma de ver de cada um desses sistemas. Não é sobre um estar certo, o outro está errado. Mas eu fico com a glória de Deus como sendo aquilo que traz um eixo norteador de todas as Escrituras. Já que eu citei o sine qua non do dispensacionalismo, as 3 questões básicas do sine qua non do dispensacionalismo é uma hermenêutica literal e consistente, um histórico gramatical literal e consistente. Segundo, uma distinção clara entre Israel e a igreja. E terceiro, esse que eu acabei de falar, foi o que mesmo? Que eu chamei de sine qua non, a glória de Deus como eixo. Eu perguntei porque eu tinha esquecido mesmo. A glória de Deus como eixo centralizador das Escrituras. Amém? Vamos prosseguir aqui. Em contraste com a teologia do pacto, que enfatiza a salvação como tema unificador, os dispensacionalistas não veem a salvação como centralizada no homem, e simplesmente como um aspecto da glória de Deus. As Escrituras não estão centralizadas no homem, para que a salvação fosse o tema principal.
mas elas estão centralizadas em Deus, porque a sua glória é o centro. Em cada época ou dispensação, Deus revela a sua glória, a qual é o tema unificador das Escrituras. Falando sobre graça, a gente está abordando alguns distintivos do dispensacionalismo. Vamos prosseguir. Retomando aqui os distintivos do dispensacionalismo sobre graça. Embora os dispensacionalistas enfatizem que a presente era da igreja é uma era da graça, João 1,17 que diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. E Romanos 6,14 que diz que não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Esta ênfase não implica que essa graça não tenha havido nas dispensações prévias. A abordagem para com Deus na salvação sempre é através da graça. E a graça também foi manifestada através da lei. Ou seja, havia graça no Velho Testamento. Deus sempre salvou por meio da graça. Agora, nessa atual dispensação, a graça veio por meio de Cristo Jesus e nos alcançou. Amém? Enquanto que a graça de Deus é mostrada de forma única na era presente, através do advento de Jesus Cristo, a graça também foi mostrada sob a lei. Sobre graça ainda, Deus escolheu Israel em detrimento dos gentios. Ele prometeu ao povo de Israel uma terra, paz, vitória sobre os inimigos e bênção. A despeito das repetidas falhas de Israel, Deus continuou a lidar com a nação com graça. Os períodos dos juízes e dos reis foram uma amostra de tal graça. Em meio da falha de Israel, Deus prometeu à nação uma nova aliança, pela qual ele perdoaria os seus pecados. Deus providenciou uma capacitação divina, através da qual ele demonstraria sua graça e o seu ministério do Espírito. Então, em linhas gerais, há uma grande crítica de que o dispensacionalismo defendia uma salvação por obras no Velho Testamento e uma salvação por graça no Novo Testamento. Isso se dá a um erro de uma nota da Bíblia de Estudo de Scofield, na primeira edição, que foi corrigida na sua segunda edição em 1916. Já houve essa correção, ou seja, o dispensacionalismo não defende salvação por obras, mas uma salvação que é única exclusivamente pela graça, mediante a fé em todas as épocas. Sobre a salvação, a gente vai tocar nesse ponto. Eu já falei isso aqui para vocês, está aí no slide, eu não vou ler. E prosseguindo. Assim, quando Deus revelou-se a Abraão, ele lhe prometeu uma grande posteridade. Abraão creu em Deus e o Senhor imputou justiça ao patriarca. Gênesis 15:6. Abraão poderia conhecer pouco sobre Cristo, mas ele respondeu em fé à revelação de Deus e foi salvo. De forma similar, sob a lei, Deus prometeu a vida através da fé. Ao passo que os israelitas sob a lei conheciam a importância do sacrifício de sangue. Seu conhecimento de um Messias sofredor ainda era limitado, mas ele era salvo pela fé. Percebe? Eles criam que quando ofereciam um sacrifício, aquele sacrifício apontava para um sacrifício perfeito no futuro. Cristo Jesus seria o sacrifício perfeito que salvaria cada um deles. Crendo pela fé, eles recebiam a salvação. Os dispensacionalistas assim enfatizam que em cada dispensação, a salvação é pela graça de Deus através da fé e de acordo com a revelação de Deus. Amém? Sobre a igreja, estamos tratando de alguns distintivos para a gente chegar nessa fase final da nossa aula. O dispensacionalismo em nenhum lugar é mais distintivo do que em sua doutrina da igreja. Os dispensacionalistas defendem que a igreja é inteiramente distinta de Israel como uma entidade. Isso é argumentado a partir de vários pontos. A igreja é diferente de Israel. Primeiro ponto, a igreja era um mistério desconhecida no Antigo Testamento. Essa é a grande verdade que Paulo vai detalhar para nós em Efésios 3, do 1 ao 9. A igreja não era conhecida, a igreja não era algo que já estava em Gênesis ou em algum momento do Velho Testamento. A igreja é um mistério que esteve oculto durante séculos. Mas aprove a Deus nos revelar na dispensação da plenitude dos tempos, na dispensação da graça, o mistério que esteve oculto, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Abre a tua Bíblia comigo aí em Efésios capítulo 3. O pastor Almir traz uma consideração bem interessante, que no Velho Testamento tem profecias sobre salvação, mas não tem profecias sobre a igreja, porque a igreja de fato era um mistério oculto
lá atrás. Um mistério que foi revelado nos últimos tempos por meio dos homens apóstolos de Deus sobre a terra. Efésios 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler rapidamente esse texto, até o 9. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Para um pouquinho, olha para mim. Somente na igreja os gentios são co-herdeiros da mesma promessa. Perceba, no Velho Testamento um gentio poderia se converter ao judaísmo e poderia ser parte do povo de Deus, ser um prosélito. Ele tinha que se circuncidar, ele tinha que seguir todos os ritos judaicos. Mas na nova aliança, ou na nova dispensação, nesse momento que a igreja foi estabelecida, nenhum gentio precisa se circuncidar. Nenhum gentio precisa seguir os ritos judaicos. Então, isso não acontecia no Velho Testamento. O gentio só era considerado povo de Deus se ele se convertesse ao judaísmo, passasse pela circuncisão e seguisse toda a lei judaica. E no Novo Testamento nós vemos que isso fica muito bem claro. Quando Paulo e Barnabé descem para Jerusalém para resolver a bronca. Porque alguns, da parte de Tiago, alguns judeus ali infiltrados estavam dizendo aos irmãos, vocês precisam circuncidar. E Paulo disse, não. Eles converteram a Cristo e nós não devemos colocar um jugo pesado sobre eles. Então, nós vemos através desse versículo que eu vou repetir, que o gentio, incluído na igreja, se tornou co-herdeiro das mesmas promessas. Amém? É aí que a igreja passa a herdar promessas ditas a Israel, mas não substituindo Israel, mas judeus e gentios na igreja passam a desfrutar do mesmo acesso a promessas de Deus. Senhor? Nós somos gentios e somos agora co-herdeiros e co-participantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quando o Evangelho nos alcança, isso nos faz co-participante das mesmas promessas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Versículo 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E o versículo 9. E manifestar a todos qual a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, esse é um mistério que estava oculto. Qual o mistério que esteve oculto? Que gentios poderiam herdar e ser co-participantes das promessas sem se tornar judeus. Não existia isso no Velho Testamento. Um gentio só poderia herdar as promessas se passasse pela circuncisão e seguisse todos os ritos judaicos. E hoje, o gentio, você que está aqui nessa noite, você que está ouvindo de casa que não é judeu, você se tornou co-participante sem que precisasse passar pela circuncisão ou oferecer sacrifícios da lei mosaica. Amém? É por isso que hoje o Senhor revelou o mistério que esteve oculto durante tempos passados. E esse mistério é Cristo em nós, esperança da glória, mas esse mistério é a igreja, um lugar onde judeus e gentios são unidos em um só povo para um só propósito. Amém? Vamos prosseguir aqui. O segundo ponto, o primeiro ponto é que a igreja era um mistério. Temos aí algumas referências, Colossenses 1:26 também, mas eu não vou ler. O segundo ponto é que a igreja é composta de judeus e gentios. Os gentios são co-herdeiros com os judeus, sem precisar se tornar judeus. Foi o que nós acabamos de falar. Algo que não era real no Antigo Testamento. Essa questão foi resolvida em Atos 15,
quando os judaizantes tentaram colocar os gentios sob a lei. Terceiro ponto, a igreja não teve seu início até Atos 2. É a obra batizadora do Espírito Santo, e deixa eu olhar para você para falar isso. É a obra de Atos 2, a obra batizadora do Espírito Santo, que deu surgimento à igreja. A igreja nasce em Atos 2, e isso fica claro em algumas referências aqui. 1 Coríntios 12, 13 diz, abra a sua Bíblia, eu vou projetar aí para você. 1 Coríntios 12, 13, diz a palavra do Senhor: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Todos nós que estamos em Cristo Jesus fomos batizados em um só corpo. E voltando para a nossa apresentação aqui, nós podemos perceber, essa obra ainda era futura em Atos 1:5. Vem comigo no texto bíblico, me acompanha aí. Atos 1:5, diz a palavra do Senhor: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos 11:15. Atos 11:15. Diz a palavra do Senhor: quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então, Pedro vai defender aqui que o Espírito Santo cai sobre eles no começo, em Atos 2, cai sobre os da casa de Cornélio, da mesma forma como foi no princípio. Volta aí para o slide. Fica claro que ele teve início em Atos 2, estabelecendo o nascimento da igreja. Os dispensacionalistas também creem que a igreja irá concluir sua existência sobre a terra no arrebatamento, antes da tribulação. Foi aquilo que o pastor Almir comentou. O entendimento é que Deus vai retomar a sua história com Israel, a 70ª semana, a semana de número 70. As 69 semanas predita por Daniel aconteceu com Israel. E o entendimento que a última semana, os últimos 7 anos, vai ser retomado com Israel. E quando Deus retomar essa tratativa com Israel, a igreja é arrebatada antes desses 7 anos, chamados 7 anos de tribulação. E o Senhor vai tratar com Israel em um período de tribulação que vai levar Israel ao arrependimento, à conversão e a voltar-se para Jesus. O entendimento é de que a igreja precisa ser tirada antes desse período, para que Deus trate exclusivamente com Israel nesse período. Esse é o entendimento dispensacionalista, de uma maneira geral. O dispensacionalismo progressivo vai ter uma variação desse ponto e nós vamos tratar mais na frente, ok? Vamos prosseguir. Em quarto lugar, a igreja é consistentemente distinta de Israel no Novo Testamento. E sobre profecia, a gente vai encerrar com esse tópico. Os dispensacionalistas procuram ser consistentes em sua interpretação literal. Portanto, as profecias do Antigo Testamento referentes a Israel são levadas seriamente. Além disso, aquelas profecias são pertencentes a Israel, os descendentes de Jacó, e não à igreja. As alianças incondicionais do Antigo Testamento foram dadas para Israel. E as alianças que foram incondicionalmente dadas a Israel, elas são citadas aqui mais à frente. A aliança abraâmica, Gênesis 12, do 1 ao 3, Deus promete a Israel uma terra, uma posteridade e uma bênção. A aliança palestiniana, Deuteronômio 30, do 1 ao 10, prometeu que Israel iria retornar à terra. Nós vimos isso se cumprindo em 1948. A aliança davídica, Deus promete que haverá sempre um da descendência de Davi a reinar sobre Israel, que haverá um trono e um reino governando sobre Israel. E eu pergunto para você, tem alguém sentado no trono de Davi hoje, lá em Israel, em Jerusalém? Tem alguém reinando lá no trono que foi de Davi? Não. Eu adianto que essa é a minha crítica ao dispensacionalismo progressivo. O dispensacionalismo progressivo vai afirmar que Jesus está assentado no trono de Davi nos céus, já reinando sobre Israel. E eu digo, não. Jesus está assentado no trono à destra de Deus, reinando sim através da igreja, mas não no trono de Davi. Porque uma vez que o trono de Davi era na terra, a partir de Jerusalém,
é necessário que o trono de Davi tenha um rei assentado em seu trono físico sobre a terra. E insisto, talvez essa seja a minha maior discordância com o dispensacionalismo progressivo. Embora encare um reino já inaugurado, mas ainda não completamente, que se cumprirá no futuro. Então, perceba, para a gente chegar nessa fase conclusiva. Falando sobre profecia, eu citei 3 profecias. A aliança abraâmica, Deus continua com essa aliança de pé. A aliança palestiniana dizia: Israel vai retornar para a terra. A terra é de Israel. Terceiro lugar, a aliança davídica. Haverá alguém sobre o trono de Davi reinando. E o trono de Davi está vazio nesse momento. Haverá, como bem frisou o pastor Almir, haverá uma reconstrução do templo, haverá uma restauração de todas as coisas ali. E acreditamos que essa profecia ela se cumprirá no milênio, onde Jesus se assentará no trono de Davi, reinará a partir de Jerusalém sobre toda a terra, e as nações e os gentios virão de toda parte aprender em Sião a lei do Senhor. Amém? E em quarto lugar, a nova aliança. Embora a igreja participe da nova aliança, vocês lembram na ceia do Senhor? O que a gente diz? Esse cálice é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. Ou seja, a igreja participa da nova aliança. Mas perceba, eu quero criticar o dispensacionalismo agora, em alguns pontos, para fechar essa aula. O dispensacionalismo clássico e revisado defendeu durante muito tempo que a igreja não participa da nova aliança, porque a nova aliança seria apenas para Israel. E dizer que a igreja participa da nova aliança seria dizer que a nova aliança já se cumpriu. E há um grande cuidado e medo de dizer que as profecias de Israel se cumpriram na igreja. O que é que fizeram alguns homens do passado? Disseram que existem 2 novas alianças. Uma que a igreja está vivendo e outra que Israel viverá no futuro. Outros chegaram a dizer o seguinte: não, a igreja não vive a nova aliança. A nova aliança é apenas algo futuro. A grande verdade é, a igreja vive sim a nova aliança, mas ainda existem aspectos da nova aliança que só se cumprirão no Israel futuro. Essa é a melhor forma de colocar. A igreja já participa da nova aliança. E deixa eu tecer algumas críticas ao dispensacionalismo. Enquanto eu vou botar o primeiro gráfico no começo agora. Deixa eu voltar aqui só para você olhar para ele. Deixa eu conseguir aqui. E a gente vai concluir a nossa aula de hoje. Mas nesse gráfico aqui, você vai ver em um espectro do dispensacionalismo clássico, seguido pelo revisado, progressivo, teologia da nova aliança, aliancismo progressivo e aliancismo. No extremo de cá, descontinuidade, no extremo de lá, continuidade. Enquanto no extremo de lá, a gente vai ver uma tentativa muito forte de dizer que é a mesma coisa e não há mudança. Ou seja, no Velho Testamento circuncidava a criança até o 8º dia, no Novo batiza criança também, porque o batismo é a circuncisão do passado. No aliancismo vai dizer o reino já está presente de maneira completa. O milênio já está acontecendo. Satanás está aprisionado e Jesus já está reinando. O dispensacionalismo na ponta de cá vai tentar dizer não, o reino não está presente. E uma grande falha do dispensacionalismo é dizer o reino não está presente. O que é que eles disseram? Eles disseram que Jesus veio trazer o reino. Mas como os judeus rejeitaram o reino de Deus foi adiado para um tempo futuro. Então, o reino de Deus só vai acontecer no milênio. Essa é a perspectiva do dispensacionalismo clássico e revisado. O reino de Deus não está presente. Aí você vai para a teologia do pacto, aliancismo, dizendo o reino de Deus está presente completamente. Jesus já reina absoluto, assentado no trono, Satanás está aprisionado e o milênio já acontece hoje. Aí nesse ponto eu fico com o dispensacionalismo progressivo. O reino de Deus já está presente. Já foi inaugurado.
mas ainda não em sua totalidade. Parece muito com aquilo que o pastor Almir falou. Já acontece algo em uma certa medida, mas aguarda um cumprimento maior e mais pleno. É tão de tal que alguns dispensacionalistas do passado chegaram a dizer sobre o Sermão do Monte não ser para a igreja hoje. Alguns dispensacionalistas clássicos e revisados chegaram a afirmar isso. O Sermão do Monte é uma mensagem para o período futuro do reino. Isso é uma grande falha. O Sermão do Monte é para nós hoje. O Sermão do Monte é para toda a igreja. O reino já está presente. O reino já foi inaugurado. Apenas aguarda um cumprimento completo, onde de fato ele se assentará no trono de Davi e reinará completamente absoluto a partir de Israel. Para a gente encerrar, eu não vou nem continuar essa parte de profecia, mas eu só quero deixar claro essas críticas. Uma outra colocação do dispensacionalismo é de que a igreja, perceba, preste atenção nisso, a igreja é um parêntese de Deus no seu projeto sobre a terra. Eu acho muito ruim essa colocação. Parece que o Senhor teve que fazer um arranjo, um parêntese, e depois continua o seu propósito de fato. Eu entendo que a melhor colocação é de que, na revelação progressiva de Deus, a igreja faz parte da revelação progressiva de Deus, onde Deus, através da igreja, está fazendo algo maravilhoso, e Deus também vai retomar a sua história com Israel em um momento oportuno. Tudo está dentro de uma revelação progressiva da parte de Deus. A outra crítica é que Deus não tem dois povos. Deus tem um só povo sobre a terra, que hoje nós vemos esse povo sendo na igreja. E Deus, dentro desse projeto e desse propósito progressivo, ele retoma a sua história com Israel. Deus não está fazendo arranjos, Deus não está fazendo improvisos. Deus não está com a mão na cabeça e dizendo, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Deus tem todo o plano claro na sua mente e no seu coração. E ele está seguindo com o seu plano, como ele estabeleceu. Amém? Embora a igreja herde muitas promessas, e perceba, nesse momento agora eu já misturei dispensacionalismo clássico, com revisado, com progressivo, porque eu não estou defendendo um sistema em si, mas eu estou tentando trazer aquilo que enxergamos como mais coerente em cada um dos sistemas. Amém? Vamos finalizar a aula de hoje, vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Só fechando a aliança abraâmica, a aliança palestiniana, a aliança davídica e a nova aliança. São alianças que aguardam um cumprimento futuro em Israel, embora algumas delas tenham um cumprimento parcial na igreja. Amado Deus, vem sobre nossas vidas. Nos ajuda a viver a Tua palavra, a entender da melhor maneira aquilo que está sendo passado nessa noite. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite a amadurecer a nossa capacidade de interpretação bíblica. Que o Senhor nos ajude a entender esses fatores, a entender essas questões e a viver a Tua palavra. Ajuda cada aluno aqui presente, aqueles que estão assistindo de casa. Manifeste o Teu poder em nossas vidas. Dá-nos clareza, percepção, discernimento. Espírito Santo de Deus ilumina as nossas mentes e nos faz avançar na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.